Um salve na cara, aluno. Tudo bem com vocês? Hoje, para variar, estamos aqui para mais uma Power Blast Eletrônica Intercurso de Vivência aula em relação a um desses conteúdos fundantes dentro da biologia, que é o conteúdo de histologia. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema que é o tecido muscular. O que é importante a gente saber a respeito desse tecido? Esse tecido vai estar diretamente ligado à movimentação. Cada um dos 4 tecidos animais desempenha uma função específica. O epitelial normalmente é associado a revestimento, o muscular, movimento, o nervoso, controle e o conjuntivo, como o próprio nome sugere, conexão. Mas hoje nós vamos falar sobre o tecido muscular, movimento. Quando a gente aprofunda a nossa discussão sobre o tecido muscular, a primeira informação que eu tenho que apresentar para vocês é o fato dele se organizar em 3 tipos diferentes. Por que 3 tipos diferentes? Eu consigo perceber mudanças significativas entre esses tipos de tecido muscular. Essas mudanças estão diretamente ligadas à capacidade que esse tecido tem de desempenhar funções específicas. Quais são os tipos? O primeiro, o tecido não estriado, tá certo? Tem esse nome de não estriado devido às características que ele apresenta, que é não perceber em uma grande concentração desses filamentos proteicos que a gente chama de actina e miosina. Esses filamentos proteicos são 2 tipos de proteína que interagem uma com a outra, viabilizando que efetivamente ocorra o quê? Viabilizando que efetivamente ocorra um movimento, que é o que caracteriza esse tecido. O estriado esquelético é o que normalmente a gente pensa na nossa cabeça quando a gente fala a palavra músculo. É o primeiro tipo de tecido que a gente pensa. Como o próprio nome sugere, ele tem estrias, ou seja, eu consigo perceber os filamentos de actina e miosina quando eu olho para a cara dele. Para além disso, ele está sempre associado a quem? Ele está sempre associado ao nosso esqueleto. Por isso que eu disse, quando a gente pensa em músculo, normalmente a gente pensa no estriado esquelético. E finalmente, não menos importante, nós vamos ter o que a gente chama de estriado cardíaco. Tem as mesmas características do estriado esquelético, mas ele está restrito a qual região? Ele está restrito ao nosso coração. Ele vai ser responsável pela movimentação dessa bomba tão singular, tão especial, fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Beleza. São 3 tipos, cada um com características que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Eles apresentam esses filamentos de actina e miosina. Quero chamar a atenção que todos os 3 tipos têm os filamentos de actina e miosina, todos, sem exceção, mesmo tendo não estriados, quer dizer que ele tem uma concentração menor desses filamentos. E, para além disso, eu vou notar, na presença desse tecido, um tipo especial de pigmento capaz de carregar gases, que eu dou o nome para esse tipo especial de pigmento de o quê? De mioglobina. Esse prefixo mio quer dizer justamente o quê? Quer dizer justamente músculo. Parece muito, e é para parecer mesmo, com a hemoglobina, aquela proteína que a gente encontra no interior das nossas hemácias. A mioglobina é uma outra proteína que também consegue se ligar ao oxigênio. A mioglobina ela tem um papel muito relevante, muito significativo, para armazenar gás oxigênio no interior do músculo. O músculo ele tende a priorizar o processo aeróbico de respiração, tendo em vista que é através da mioglobina, ou melhor, é através do oxigênio que ele vai conseguir um maior saldo de ATP. Este tecido aqui, o tecido muscular, ele é altamente dependente de ATP. Ele precisa da molécula de energia para conseguir funcionar corretamente. Se ele não tiver uma boa quantidade de ATP, ele não vai conseguir funcionar, ok? Beleza. E o primeiro tipo de tecido que eu quero discutir com vocês é o tecido muscular não estriado. Como eu comentei anteriormente, a gente dá um nome para ele de não estriado, porque ele tem uma menor concentração desses filamentos de actina e miosina. Então, quando eu olho para ele, eu não consigo perceber aquelas ranhuras tão características. Ele também não apresenta muita mioglobina. Por conta disso, a gente costuma dizer que as contrações que esse tecido muscular apresentam são contrações lentas. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês, no que diz respeito a essa ideia de lenta. Toma muito cuidado, porque quando a gente pensa nessa palavra, lenta, faz parecer que é algo muito parado, muito simples, que demora muito pouco para acontecer. E aí, toma cuidado porque essa referência de lento é algo um pouco subjetivo. A gente dá esse nome de lento porque os outros 2 tecidos conseguem contrair muito mais facilmente.
Por isso que eu coloquei essa entre aspas aqui. Esse tipo de músculo está sempre associado às vísceras, ele está sempre associado aos órgãos, sendo responsável, entre outras coisas, por exemplo, pelo peristaltismo. O que é o peristaltismo? São os movimentos regulares que ocorrem ao longo do nosso trato digestório, que garantem que o alimento, depois que passa, que sai da nossa boca, consiga ser carregado ao longo de todo o nosso trato digestório para que o processo de digestão efetivamente aconteça. São esse tecido que vai ser responsável, por exemplo, pelas contrações do útero, para haver o desprendimento, né, da parede interna do útero ao final do ciclo menstrual. E ele também é esse tipo de musculatura que controla a pupila, né, que é esse espaço que regula a quantidade de luz que chega até a nossa retina. Repara que, geralmente, a literatura traz que as contrações desse tipo de músculo, elas, ao invés de simplesmente vigorosas, eles costumam colocar que elas não são tão vigorosas. Mas eu não gosto muito de usar essa referência aqui, não, por conta de que o útero, por exemplo, ele consegue promover contrações muito significativas, mesmo apresentando este tipo de tecido, tá certo? Mas na literatura, já estou reforçando, pode aparecer que a ideia é que as contrações não são tão vigorosas assim, muito de novo numa perspectiva de comparação com os outros tecidos. Então não esqueça, tecido muscular não estriado está associado diretamente aos órgãos. As movimentações que os órgãos realizam por conta própria vão ser sempre função desse tipo de tecido. Agora eu vou trocar meu quadro para a gente poder discutir os outros tipos de tecido muscular, para vocês poderem entender isso aí, ok? Me dá só um minutinho que a gente já volta. Muito bem, meus caros, estamos de volta agora discutindo o tecido muscular estriado esquelético, ou seja, movimentação do esqueleto. Nesse tipo de tecido, como o próprio nome sugere, já que ele é um tecido estriado, eu não tenho a menor dificuldade de perceber no interior das suas células os filamentos de actina e miosina, que são essas proteínas que deslizam sobre si, viabilizando que haja o movimento de contração, o movimento propriamente dito desse tecido, e né, automaticamente é o movimento que a gente vai conseguir perceber que a gente está realizando. As contrações desse tipo de tecido muscular estriado esquelético, são ditas como contrações muito vigorosas, muito intensas, elas conseguem ser muito rápidas, com uma grande carga. Diferentemente lá do muscular liso, que a gente disse, né, que podem ser contrações mais lentas. Mas eu gosto de reforçar a ideia que existe uma certa subjetividade nisso. Aliás, até para esclarecer um pouco mais essa ideia, para a gente pensar um pouco mais sobre isso, essa noção de velocidade, ela é subjetiva. Como assim ela é subjetiva? Porque se eu fizer uma contração dessa forma aqui assim, ó, isso é uma contração lenta. A grande questão é que esse tipo de tecido me permite que eu consiga realizar contrações muito rápidas. Dentro desse tecido estriado esquelético, a gente diz que apresentam-se dois tipos diferentes. Para a gente entender o que eu quero dizer na hora que eu falo dois tipos, vou pedir para evocar uma memória aí na cabeça de vocês. Provavelmente, vocês já devem ter visto atletas, ao disputar períodos de Olimpíada, por exemplo, disputar dois tipos de provas que envolvem o mesmo tipo de esporte, a corrida. Nós temos atletas que a gente diz que são os atletas de curta distância, que vão correr lá o que a gente chama popularmente de 100 metros rasos, e a gente tem atletas de longas distâncias que correm as maratonas, né, os mais de 42 quilômetros. Reparem o seguinte, são dois atletas diferentes praticando a mesma atividade física, a corrida. O que eu quero que vocês puxem na memória de vocês aí para lembrar do que eu estou discutindo é vocês pensarem na perspectiva da constituição muscular que esses indivíduos vão apresentar. Os atletas das provas de curta duração, vocês vão perceber que esses atletas de provas de curta duração, eles vão ter uma constituição muscular mais parruda, eles são maiores. Você olha para eles, eles dão a impressão de terem mais músculo. Enquanto os atletas das provas de curta duração dão a impressão de serem atletas de menor volume muscular, atletas mais magros, atletas mais leves. Prestem atenção na informação que eu vou dizer para vocês. Indiferente de quem são, se é o atleta de curta duração ou atleta de longa duração, das provas de curta e de longa duração,
esses dois atletas, eles têm a mesma quantidade, os mesmos tipos de músculo. A questão é a forma como eu estimulo o músculo. E é justamente pensando nessa forma como eu estimulo o músculo que eu vou explicar para vocês esses dois tipos de músculo estriado esquelético. Prestem atenção, reforço, que é músculo do mesmo jeito. Se for bíceps, é bíceps. A questão é como eu estimulo esse músculo a trabalhar. Por via de regra, a gente separa esses tipos de músculo por cor. A gente vai chamar as fibras de curta duração, de explosão, de fibras brancas, e as fibras de longa duração, de resistência, de fibras vermelhas, ok? Ponto relevante aqui da gente pensar, nós seres humanos, a diferença entre essas fibras e essas fibras são bem pequenas, são bem pouco perceptíveis. Em outros animais, essa diferença ela é mais notória. Vou dar um exemplo legal para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Próxima vez, se vocês têm o hábito de se alimentar de carne, próxima vez que vocês forem comer carne de frango, prestem atenção na coloração da carne do peito do frango e a coloração da carne da coxa do frango. Vocês vão perceber que a coxa tem uma coloração mais escura e o peito tem uma coloração mais clara. Se você tiver a oportunidade, de novo, se você come carne, tiver a oportunidade de se alimentar de carne de pato, você vai observar que há uma inversão nesse padrão de coloração. O peito vai ter uma coloração vermelha mais intensa, enquanto que a coxa vai ter uma coloração mais clara. Por que dessa diferença, então? Vamos entender. Lembra que eu comentei no quadro anterior que existe um pigmento dentro do músculo denominado mioglobina, que é um pigmento que tem a capacidade de carregar gás oxigênio? Ótimo! Se eu estou falando de carregar gás oxigênio, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em metabolismo aeróbico. Qual que é a grande vantagem do metabolismo aeróbico? Eu vou conseguir, a partir da molécula de glicose, produzir grandes quantidades de moléculas de ATP. Quanto mais ATP eu tenho, mais tempo eu consigo trabalhar o meu tecido muscular. Então, se eu tenho uma grande concentração de mioglobina, quer dizer que eu tenho uma grande disponibilidade de oxigênio, isso quer dizer que eu vou ter muito ATP, isso quer dizer que eu vou trabalhar por muito tempo. A gente já começa a desenhar, então, que as fibras vermelhas são fibras do quê? De longa duração. Quando eu coloco longa duração aqui, meus caros, eu estou pensando na duração da atividade física. E as fibras brancas, por terem pouca mioglobina, vão ter pouca capacidade de carregar o oxigênio, então a gente vai chamar elas de fibras de explosão. Por que fibras de explosão? São fibras que entregam muita atividade física, mas devido ao metabolismo delas ser muito desgastante, a gente não consegue sustentar a atividade física por tanto tempo assim. Como é que a gente nota uma diferença entre aqui e aqui? Visualmente, normalmente, os indivíduos que priorizam esse tipo de fibra a gente costuma perceber um maior volume muscular. Evoca na memória de vocês aí o que eu havia dito. O velocista, o corredor de curta duração, ele parece ter mais músculos, principalmente na perna. Esse maior volume de filamentos proteicos, de actina e miosina, vai ser responsável por ele conseguir uma entrega maior de força, vai fazer com que ele consiga atingir grandes velocidades. Mas como ele tem pouca mioglobina, existe uma priorização pelo metabolismo anaeróbico. O que é metabolismo anaeróbico pensando em músculo? O músculo vai realizar o que a gente chama de fermentação lática. Nesse processo de fermentação lática, eu desgasto muita molécula de glicose, mas eu tenho um pouquinho só de ATP. Esse tipo de processo, por ser muito desgastante para a musculatura, não se consegue sustentar essa prática por muito tempo. São atletas, de novo, de explosão. Enquanto aqueles que têm fibra, que priorizam no treinamento a atividade por muito tempo, vão ter uma maior concentração de mioglobina, mas tem um menor volume celular. Então você olha para o indivíduo, ele aparentemente, pensando nessa ideia de que muito volume muscular como se fosse força, você olha para ele e parece que ele não tem tanta força assim, o que é um engano. Se você for tentar acompanhar um maratonista correndo, por exemplo, esses caras, sem muita dificuldade, ultrapassam a marca dos 20 km por hora, mas sustentam essa velocidade por muito tempo, 40, 50, 60 minutos.
Se você já tem uma noção do quão rápido é isso, se você é uma pessoa muito rápida na corrida, dificilmente você ultrapassa a marca dos 14, 15 km por hora por mais que 10, 15 minutos. Porque é um esforço muito grande, você precisa de muito treinamento para chegar nesse ponto. Então veja bem, tem um menor volume muscular, mas de novo, não quer dizer que eles sejam fracos, mas a forma como eles condicionam a musculatura permite que eles trabalhem por muito tempo. Eles priorizam o metabolismo aeróbico. Resultado, desgastam menos moléculas de glicose, tendo acesso a uma maior quantidade de ATP. Justamente por eles terem uma maior quantidade de ATP por molécula de glicose e desgastarem menos a molécula de glicose, eles sustentam a prática da atividade física, por quê? Por muito mais tempo. Daí a ideia que a gente usa de ser um atleta de longa duração. Por via de regra, ou o atleta, ele em determinados momentos, prioriza o desenvolvimento das fibras brancas, em outros momentos ele prioriza o desenvolvimento das fibras vermelhas. Dificilmente ele consegue um balanço perfeito entre uma e outra, ok? Voltamos a discutir como é que é o processo de contração da actina e da miosina. Mas nisso a gente vai trabalhar numa aula própria só para a gente entender como é que é esse processo de contração. Como é que esses dois filamentos, que indiferente seja fibra branca ou fibra vermelha, essa contração acontece. Agora nós vamos fazer outra mágica, trocar o nosso quadro e discutir o último tipo de tecido muscular que a gente vai trabalhar, que é o tecido muscular cardíaco. Espera só um minutinho que a gente já volta. Muito bem, meus caros, e agora para a gente fechar, o último tipo de tecido muscular é o tipo de tecido que a gente chama de estriado cardíaco. O nome já diz bastante coisa, né? Cardíaco, coraçãozinho para vocês. Isso mesmo, é o músculo que ocorre no coração. Eu acho interessante a gente ressaltar que esse músculo ele é como se fosse uma combinação dos outros dois tipos. O que eu quero dizer na hora que eu falo uma combinação dos outros dois tipos? Do estriado esquelético com o estriado, ou com o não estriado, perdão. Por que uma combinação? Ele ainda vai ser responsável por contrações vigorosas, ou seja, contrações muito lentas, e é legal a gente pensar nessa intensidade dessas contrações, tendo em vista que nós estamos falando que é um coração sobre estresse, e quando eu coloco estresse não quer dizer necessariamente a doença estresse, eu estou falando, por exemplo, numa situação de uma atividade física muito intensa, um coração saudável chega a bater 180, 190, até mesmo 200 vezes num único minuto. Então são contrações realmente muito vigorosas e muito rápidas. E são contrações o quê? Autônomas. O que eu quero dizer na hora que eu falo são contrações autônomas? Nós não temos controle sobre elas. Ainda bem, para falar a verdade, né? Se a gente fosse controlar a frequência do nosso coração, a gente teria um problema grave, né? Porque imagina conscientemente ficar pensando em coração acelera, coração, língua travando, coração acelera, coração desacelera. Horrível, né? Seria muito ruim, igual eu tentando falar aqui agora. Muito bem, saca aqui comigo, segue meu raciocínio, presta atenção. No estriado esquelético, as contrações elas não são autônomas, pelo contrário, a priori, elas são totalmente orientadas pelas nossas escolhas, são contrações conscientes. No não estriado, de novo, são contrações autônomas, nós não temos controle sobre elas. Então esse tecido ele se mostra uma combinação justamente por conta disso. São contrações vigorosas e rápidas, igual o estriado esquelético, e ao mesmo tempo autônomas, sem que a gente tenha controle, igual o não estriado. Esse tipo de tecido, só encontro ele no coração e ele tem algumas características muito particulares. Normalmente a gente trata esse tecido como sendo um tecido amitótico. Não escrevi isso aqui, mas estou dizendo para vocês. O que isso quer dizer, falar que ele é um tecido amitótico? Ele praticamente não tem a capacidade de realizar o processo de mitose. Então o nosso coração, ele dificilmente repõe células. As células no coração que a gente tem acompanham basicamente toda a nossa vida. Elas seguem acompanhando ao longo de toda a nossa vida. É até interessante ressaltar que o coração é um órgão que raramente a gente tem relatos, por exemplo, de câncer. Justamente por ele não ter a propriedade de realizar o processo de mitose, é raro a gente ter relatos de pessoas que tenham tido câncer no coração. Eles têm uma independência em relação ao SN, que eu quero dizer na hora que eu uso essa expressão aqui, SN, sistema nervoso. Eles têm uma independência em relação ao sistema nervoso, porque eles conseguem realizar o processo de contração por conta própria.
Por que eles conseguem contrair por conta própria? Porque eles têm uma estrutura, uma modificação de células nervosas que a gente chama de nó sinoatrial, que não depende das informações provenientes do sistema nervoso central para que haja essas contrações. Então ele tem como se fosse um próprio marca-passo. É assim que a gente muitas vezes chama esse nó sinoatrial, que regula a frequência dos batimentos cardíacos. Para além disso, a gente também vai ter, entre as células do tecido muscular estriado cardíaco, um processo que a gente chama de discos intercalares. O que são esses discos intercalares? São modificações que existem na membrana plasmática das células que vão facilitar a dissipação dos impulsos nervosos provenientes do nó sinoatrial. As contrações musculares que ocorrem nesse tipo de tecido são contrações sempre de natureza elétrica. Elas precisam ser rápidas e precisam de ser uniformes. Elas não podem ser lentas e elas têm que se dissipar por todo o coração, porque senão nós vamos ter um problema grave, tendo em vista que o coração é a bomba que está constantemente garantindo o fluxo de sangue no nosso organismo. Não é a única que garante esse fluxo de sangue, mas desempenha um papel fundamental. Certinho? Então, meus caros, na aula de hoje a gente discutiu os 3 tipos de tecido muscular, o não estriado, que tem contrações autônomas e lentas, o estriado esquelético, que tem contrações vigorosas, rápidas, mas que a gente tem total controle sobre elas, e finalmente o estriado cardíaco, que é a combinação dos dois. Vimos as características de cada um desses tipos de tecido, principalmente no que diz respeito às particularidades deles. Espero que vocês estejam bem, continuem com a gente, fica junto, tudo de bom e até a nossa próxima aula.